Quem nunca se perguntou como é que um avião consegue voar assim retinho no meio de uma nuvem super densa sem enxergar absolutamente nada? A resposta, olha, não está nos olhos do piloto. Está numa rede de sistemas totalmente invisíveis. Hoje, a gente vai desvendar como é que o cérebro e os sentidos de uma aeronave moderna funcionam de verdade. E quando a gente olha para um cockpit moderno, a primeira impressão é essa aí, né? Uma complexidade que chega a assustar. É um mar de telas, botões, luzinhas. Parece impossível que alguém consiga dar conta de tudo isso. Então fica a pergunta: como é que a tripulação gerencia tudo isso para voar com total segurança, seja no meio das nuvens ou atravessando oceanos inteiros? A resposta está numa série de sistemas super engenhosos que funcionam basicamente como os sentidos e o cérebro do avião. E para entender isso, vamos começar pelo mais fundamental de todos. Tudo começa com a habilidade mais básica que existe: saber para que lado fica o para cima. Pensa só na situação. Voando dentro de uma nuvem fechada ou numa noite sem lua, escuridão total. Nossos sentidos, os sentidos humanos, ficam completamente perdidos. Podem ser facilmente enganados. Mas o avião, bom, ele não pode se dar esse luxo. Ele precisa de uma referência de atitude que seja simplesmente infalível. E é exatamente aí que entra o AHRS, o Sistema de Referência de Atitude PROA. Para simplificar, pode pensar nele como o sistema de equilíbrio do avião. É como se fosse um ouvido interno super sofisticado, giroscópico, que está o tempo todo dizendo qual é a orientação dele no espaço. Não importa se os pilotos conseguem ver alguma coisa lá fora ou não. E a mágica toda acontece aqui dentro, ó. Não precisa se preocupar com todos os detalhes desse diagrama, não. O ponto principal é o seguinte: dentro dessa caixa, uma combinação de acelerômetros e giroscópios super avançados mede cada mínima aceleração, cada pequena rotação. O sistema literalmente sente o movimento do avião em todos os eixos. Com isso, ele cria uma imagem mental perfeita da atitude da aeronave, sem precisar de nenhuma referência visual externa. Certo, o avião já sabe a orientação dele. Mas e a interação com o ar que está em volta? Como ele mede isso? Para isso existe o sistema pitoestático. Olha que interessante. Se o AHS é o ouvido interno, esse sistema aqui é o sentido do tato do avião. É ele que sente o ar para responder a duas perguntas cruciais: a que velocidade a aeronave está se movendo e em que altitude ela está. E o mais genial disso tudo é a simplicidade. O sistema inteiro funciona só com base na pressão do ar. Ele usa basicamente duas entradas. A primeira é o tubo de pitot, esse que aponta para frente, capturando o ar de impacto. E a segunda são as portas estáticas, que são essas pequenas aberturas na lateral da fuselagem. Elas medem a pressão do ar ambiente, sabe? O ar parado ao redor. Aí o sistema faz uma coisa bem simples. Ele compara essas duas pressões. A pressão estática, a do ar ambiente, diz qual é a altitude. É física básica. Quanto mais alto, menor a pressão. Já a diferença entre a pressão dinâmica, do ar batendo de frente, e a estática, nos dá a velocidade no ar. É um conceito simples, super robusto e, nossa, incrivelmente eficaz. Bom, com os sentidos básicos já resolvidos, a aeronave agora precisa se comunicar com o mundo lá fora. Toda a comunicação na aviação depende das ondas de rádio, né? Elas são esse elo invisível que conecta o cockpit ao resto do mundo. Mas como é que um sinal de rádio consegue atravessar um oceano inteiro? A resposta está em usar tipos de ondas diferentes para tarefas diferentes. Funciona assim. Para comunicações mais locais, ali perto dos aeroportos, são usadas frequências que se propagam como ondas terrestres, seguindo a curvatura da Terra. Mas para atravessar um oceano, a estratégia é outra. São usadas frequências mais baixas que se comportam como ondas celestes. Elas sobem, batem na ionosfera lá no alto e refletem de volta, alcançando distâncias gigantescas, muito além do horizonte. Ok, então já temos os sentidos e a comunicação. O que está faltando? Um cérebro para processar tudo isso e tomar as decisões. E esse é o verdadeiro papel do piloto automático. Ele é muito mais do que só um botão para manter o avião reto. Na verdade, ele é um computador de voo super sofisticado. Ele recebe os dados de todo mundo, do IRS, do sistema piloto estático, dos rádios de navegação, do plano de voo. Ele processa todas essas informações e manda comandos precisos para os servos, que são, na prática, os músculos que movimentam as asas, o leme e tudo mais. Claro que com um sistema tão complexo, os pilotos precisam saber exatamente o que ele está fazendo a cada segundo. E esse monitoramento é feito por meio de luzes, os anunciadores. A lógica é bem simples e universal. Verde significa que o modo está ativo, está funcionando. Âmbar geralmente indica uma mudança ou talvez uma falha pequena.
E vermelho, bom, vermelho é sempre um alerta, sinalizando uma falha mais crítica no sistema. Beleza, agora vamos juntar todas essas peças. Como é que essa orquestra de sistemas trabalha em conjunto para realizar um dos feitos mais incríveis da aviação moderna? O pouso por instrumentos é, sem dúvida, o teste de fogo para tudo isso. Imagina a cena: visibilidade zero, um nevoeiro denso que não se vê um palmo à frente. Nessas horas, a tripulação depende 100% desses sistemas para encontrar a pista e pousar em segurança. Esse processo, que se chama aproximação ILS, é como uma dança perfeitamente coreografada. Primeiro, o piloto sintoniza o rádio na frequência específica daquela pista. A partir daí, o piloto automático é armado e ele trava no sinal do localizer, que é um feixe de rádio que alinha o avião com o centro da pista na horizontal. Logo em seguida, ele captura o glide slope, que é outro feixe, mas na vertical, que guia o avião numa rampa de descida perfeita, geralmente de 3 graus. A partir daí, o piloto automático faz centenas de microajustes para manter o avião cravado no centro desses 2 feixes, como se estivesse num trilho invisível. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Durante todo esse processo automático, a tripulação não está ali de passageira de jeito nenhum. Eles estão monitorando ativamente cada movimento nos instrumentos, verificando se o avião está seguindo o caminho certinho, se os sistemas estão funcionando como deveriam. Eles são, na verdade, os gerentes da automação, sempre prontos para assumir o controle manual no primeiro sinal de que algo não está a 100%. Então fica bem claro que um cockpit moderno não é só um monte de botões e telas. É uma rede integrada, quase como um sistema nervoso. Um sistema que dá à aeronave a capacidade de sentir seu próprio equilíbrio, de sentir o vento, de se comunicar e de se guiar com uma precisão que é, francamente, sobre-humana. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem interessante para o futuro, né? Conforme essa automação fica cada vez mais e mais inteligente, o que realmente vai significar ser um piloto? O papel já está mudando, de um operador para um supervisor de sistemas complexos. A grande questão é, qual vai ser o próximo passo dessa evolução? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar.